Meus irmãos, minhas irmãs, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2. E nós continuaremos de onde paramos na semana passada. Fomos até o versículo 7 e continuaremos a leitura agora a partir do versículo 8. Lembrando que essa mensagem faz parte da série de exposições nas epístolas pastorais que começamos sobre como a igreja deve ser. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo como pastorear a igreja para que seja conduzida de uma forma que agrade a Deus nos diversos aspectos que envolvem a vida da igreja. Os irmãos devem se lembrar sobre o primeiro capítulo, que tratou sobre a prioridade da doutrina na vida da igreja. E como consequência disso, nós começamos a estudar o capítulo 2, que trata sobre o proceder no culto público. E é ainda sobre este assunto que estamos considerando nessa noite. Então, lerei a partir do versículo 8 e hoje somente até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade e o precioso privilégio que temos de, neste momento de culto, abrirmos a Tua Palavra e considerarmos o que o Senhor tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos ensinar, sobre um modo aceitável de Te adorarmos, aqui reunidos em culto público. Que o Senhor fale conosco, homens e mulheres, meninos e meninas, que do mais novo até o mais velho sejam orientados pelo Senhor sobre um modo de nos prepararmos para Te adorar, que Te glorifique. Que o Senhor nos abençoe neste propósito, abrindo nossas mentes para que compreendamos a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz e que o Senhor prepare o nosso coração para que receba de um modo frutífero e transformador a Tua palavra. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada tratamos sobre a importância e a prioridade da prática de oração no contexto do culto público. Este capítulo 2 se refere de um modo especial, particular, sobre como se deve proceder num culto de adoração a Deus, como estamos prestando nessa noite. Então, sobre a importância da prática de oração e como elas devem ser dirigidas ao nosso Deus em culto. E vimos na semana passada que essa prática pública de oração nos ensina a orar, de um modo a priorizar a oração no ato de culto a Deus, todo tipo de oração, colocando-a em primeiro lugar na maneira como nos dirigimos a Deus em adoração e oração. Vimos como essa prática de oração também nos ensina a lembrarmos de orar por todos os homens, por todo tipo de pessoas, até por aqueles que muitas vezes não temos muito desejo de orar, como é o caso dos políticos, e assim também era na época do apóstolo Paulo e de Timóteo, que tinha um político, acreditem se quiser, muito pior do que nós temos nos nossos dias, um imperador chamado Nero. E oramos também, aprendemos a orar com propósito não de recebermos aquilo que nos agrada, mas de oferecermos ao Senhor aquilo que lhe agrada. Ou seja, uma prática de oração nos ensina a viver de um modo piedoso e também nos ensina a orar com a motivação certa, para que outros também sejam alcançados pela graça do nosso Deus, sejam convertidos ao Senhor, e isso também tem a ver não somente com a maneira que nós oramos,
mas com o modo que vivemos. Não somente com o que nós expressamos em oração, mas com aquilo que nós expressamos como testemunho do Evangelho. E somos porta-vozes desse Evangelho, que é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Nós vimos como aquilo que realizamos aqui vai além de nós. Não devemos nos acomodar no sentido de nos enganar de que é muito agradável para nós estarmos juntos aqui num culto público. Aquilo que nós fazemos aqui, do início ao fim do culto, ultrapassa as nossas próprias preferências, a nossa própria intenção, aquilo que queremos muitas vezes atingir com tudo que nós fazemos aqui, com os propósitos que podemos ter muitas vezes. O propósito do culto público ultrapassa nós mesmos, o local e a hora que nos reunimos aqui para adorar. A adoração e as orações que aqui são realizadas têm uma abrangência universal. Visa outras pessoas, aqueles que estão numa posição de poder, então, distantes de nós em muitos sentidos, mas no culto público, através das práticas de oração, nós somos, então, conduzidos e usados como instrumentos de Deus para que participemos do seu propósito de salvação na vida de outras pessoas. Então foi isso que nós vimos na última ocasião e a partir daqui que nós continuaremos nessa noite. Como podemos resumir tudo isso que vimos na semana passada? Que a prática da oração nos ensina a orar e nos prepara para o testemunho cristão. Foi sobre isso que nós vimos nos 7 primeiros versículos. Mas o apóstolo Paulo ainda estava interessado em orientar Timóteo sobre o proceder no culto público. Além de falar sobre a importância da prática da oração, ele considera a partir do versículo 8 como os crentes, homens e mulheres, devem se preparar para este momento de culto. E como você se preparou para vir para cá nessa noite? Como você está de prontidão, preparado nessa noite para adorar o nosso Deus? Muitas vezes nós nos arrumamos, nos aprontamos, nos dirigimos para cá de um modo automático, sem refletir muito na maneira como nós nos preparamos. Mas é necessário um preparo e todos nós estamos envolvidos nisso. E antes de seguir aqui, é importante nós nos lembrarmos de uma das marcas de como a igreja deve ser. Como vimos na mensagem sobre Atos 2, a partir do versículo 42, sobre a maneira que aquela igreja, logo após o derramamento do Espírito Santo, perseverava no estudo da palavra, perseverava na comunhão e também nas orações que estavam presentes em todo momento que eles se reuniam publicamente para servirem ao nosso Deus. Homens e mulheres juntos, com o propósito de adorarem e elevarem orações ao nosso Deus. Nós vemos então aqui um princípio que está implícito, que deve ser lembrado aqui antes de começarmos, para que olhemos para o texto bíblico de um modo mais adequado. Há um sentido em que homens e mulheres são iguais. E há um sentido em que homens e mulheres são diferentes. E este sentido nos é revelado pela própria Escritura desde os primeiros capítulos da Bíblia e nos é apresentado em termos de funções diferentes que homens e mulheres possuem para todas as coisas. Do ponto de vista da igualdade entre gêneros, entre homens e mulheres, nós vemos que tanto homens quanto mulheres foram feitos à imagem de Deus. São preciosos então aos olhos de Deus, são dignos e são semelhantemente salvos por Cristo. Tanto no aspecto de eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, termos sido feitos imagem de Deus e agora em Cristo estarmos sendo conformados à sua imagem e semelhança, todos nós somos iguais aos olhos do nosso Deus. Contudo, há distinções que a Bíblia também nos apresenta.
que se referem a papéis diferentes que homens e mulheres têm, tanto no contexto familiar, como já tratamos aqui em outras ocasiões, tanto no contexto da igreja, como passaremos a tratar de um modo mais detido nessa noite. E isso também é aplicável à maneira como adoramos a Deus. Vocês já pararam para pensar que homens e mulheres, pela distinção que têm, pelo fato de Deus ter nos criado diferentes, e diferentes não é melhor ou pior, é de modo complementar, homens e mulheres, que juntos devem se preparar para adorar a Deus, cada um de uma maneira distinta, dentro daquilo que Deus estabeleceu desde a criação como as distinções entre o gênero, os dois gêneros, humanos, homens e mulheres. Para o culto público, então, também nós podemos ver maneiras como homens e mulheres devem se preparar, devem estar atentos ao se aproximarem do Senhor para adorá-lo. Como homens e mulheres, então, devem se preparar para adorarem a Deus, para cultuarem a Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite? Homens, como vocês devem se preparar para isso? E mulheres, com que vocês devem se preocupar para virem até aqui prestar culto ao nosso Deus? Em primeiro lugar, alguns poderiam dizer as mulheres, não é? Para o apóstolo Paulo, não. Em primeiro lugar, os homens. Ele começa no versículo 8 falando sobre a questão da liderança masculina. Versículo 8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo começa com um desejo. Quero, portanto. Isso para alguns pode ser entendido, e acreditem, muitos vão por esse caminho, como um desejo do apóstolo Paulo pessoal, de uma perspectiva que ele tinha naquela época, naquele contexto, em que não devemos levar muito em consideração. Há quem diga que devemos, inclusive, tirar esses próximos versículos, que talvez sejam dos mais difíceis para serem interpretados no tempo em que nós vivemos. E os irmãos vão ficar mais percebidos disso a partir do versículo 11, quando nós consideraremos a tratar, mas chegaremos lá com a graça do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele demonstra realmente o seu desejo. Quero, portanto, e portanto considera aquilo que veio anteriormente. E no versículo 7 nós lemos: para isso foi designado o pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. É este que está demonstrando o seu desejo. Não sou eu, ou você, mas alguém que foi designado pelo próprio Deus, como diz o versículo 1 do capítulo 1, por mandato de Deus como apóstolo de Cristo. Uma responsabilidade concedida a poucos, para falarem de um modo especial e direto sob a autoridade de Cristo para o estabelecimento da igreja. Este que foi pregador, apóstolo, mestre aos gentios, por mandato de Deus, demonstrou qual era o seu desejo. E por ser apóstolo, devemos entender aqui, este é o desejo de Deus. Aquilo que ele demonstra como desejo para a igreja, inspirado por Deus, é a própria vontade de Deus. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo não tinha pecado, que era perfeito. Não, muito pelo contrário, mas sobre a maneira como Deus escolheu usá-lo, como temos considerado em outras ocasiões também. Nós vemos aqui, então, como o apóstolo Paulo foi usado pelo nosso Deus para expressar o desejo que era mais do que o dele próprio, mas para expressar a própria vontade de Deus naquela que era a responsabilidade de Deus em relação ao culto público. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, portanto,
considerando então aquilo que foi visto nos versículos anteriores, sobre a prioridade que a prática de oração deve ter no culto, considerando que uma genuína prática de oração agradável aos olhos de Deus nos ensina a orar e nos prepara para o testemunho cristão. Os homens são responsáveis nisso. Por isso que ele começa com os homens. Não é questão de como muitos dizem que ele era um machista. Olha só o que ele diz no versículo 11. A mulher aprende silêncio com toda submissão. É um sujeito machista? De forma alguma. Tudo o que ele diz foi inspirado por Deus, e se ele começa pelos homens, não é dando algum tipo de privilégio, um benefício, muito pelo contrário. É demonstrando aos homens a responsabilidade que têm. Em outras palavras, se a questão da prática de oração é uma prioridade, quem recebeu a responsabilidade para isso? Os homens. Assim como os homens receberam o papel de líderes em suas casas, no contexto da igreja também. E ele continua: os varões orem em todo o lugar. Por isso os homens devem orar em todo lugar, porque eles são responsáveis em relação à maneira como as orações são elevadas ao Senhor de forma pública, quando nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. Sempre que cultos públicos forem realizados como este aqui, sempre que orações públicas em ajuntamento que pudermos fazer, quem são os responsáveis pela questão da liderança espiritual? São os homens. Mais do que um costume que havia na época. E era de fato assim. No contexto do judaísmo, os homens tinham essa responsabilidade e até era considerado um privilégio. E as mulheres eram negligenciadas até, em certo sentido, pela cultura, pela tradição judaica, mas isso foi mudado quando o Senhor Jesus veio a este mundo. Ele aboliu esse tipo de separação para o afastamento das mulheres e dos gentios, mas em Cristo todos são vistos como iguais aos olhos de Deus. Pela vontade do nosso Deus, então, quem é responsável por liderar o culto e as orações? São os homens. Por isso que eu disse às crianças para fazerem o desenho de alguém, o pastor no caso, conduzindo o momento de culto ao Senhor. E para que elas pensem quais outros homens poderiam ser dispostos a isso e estarem à frente de momentos assim. Mas não é de qualquer modo que os homens devem conduzir a adoração. Tem critérios que devem ser seguidos para exercerem a liderança na adoração. E o apóstolo Paulo, ainda no versículo 8, diz: levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quando a gente vê levantando mãos santas, a gente pode ficar até um pouco em dúvida, talvez alguns desconfortáveis, talvez alguns mais animados, na expectativa de levantar as mãos para a adoração. Nós não temos o costume aqui de levantarmos as mãos para as orações. Costumamos fazer o quê? Fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Alguns juntam as suas mãos. Estaria o apóstolo Paulo defendendo alguma postura física específica para as orações? E a resposta é sim e não. Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. Como assim? Quando nós vemos a maneira como a prática de oração nos foi apresentada pelas Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vemos diversas posturas físicas a orar. Um comentarista desse texto, William Hendrickson, ele apresenta 7 posturas a orar, desde o Antigo até o Novo Testamento. A primeira, em pé. E quando se orava em pé, desde o Antigo Testamento, indicava reverência. E muitas vezes nós pensamos que é de joelhos, mas na cultura, no costume do Antigo Testamento, seria em pé, para indicar reverência nas orações.
Uma segunda forma, uma postura física ao orar, é levantar, estender as mãos e os braços. Mas o que isso significa? É um símbolo de dependência de Deus e de humilde esperança nele. Será que todos que levantam as mãos pensam que estão expressando dependência e esperança no Senhor? Tem um sentido bíblico para esse tipo de postura também. Quando se reclina a cabeça, demonstra externamente o que no interior está presente, que é submissão à vontade do Senhor, um tipo de reverência. Quando se diz que nas orações se deve olhar para o céu, é uma indicação de alguém que crê que somente do Senhor ele pode esperar socorro, que ele pode esperar auxílio somente da parte do nosso Deus. Quando nós vemos referências ao ajoelhar-se, demonstra o que? Humilhação diante da presença de Deus e também uma maneira de adorar ao nosso Deus. Vemos também referências a se prostrar com o rosto em terra. Isso é reverência diante da presença do nosso Deus. E por último, quando se bate no peito, nós lembramos do publicano, que expressou: ó Deus, ser propício a mim, pecador. É uma demonstração externa do sentimento interno de que nos julgamos totalmente indignos de qualquer favor da parte do nosso Deus. Esses são alguns dos tipos de postura externa para oração. Qual é a postura adequada e aceita por Deus? Alguns podem se prender a levantar mãos santas. Aqui é implícito que os homens devem tomar iniciativa para a prática da oração, no contexto do culto público. E expressar o que? Também a dependência do Senhor. Mas, mais importante do que as mãos levantadas aqui no versículo 8, é o fato das mãos estarem santas. E o que significa mãos santas? Se nós pudéssemos responder essa pergunta, então, qual é a postura adequada e aceita por Deus? Seriam as mãos levantadas? Poderíamos responder, seria apresentar a Deus mãos santas. Este é um critério para a liderança na adoração ao Senhor. Apresentar ao Senhor mãos santas, como lemos no Salmo 24, o nosso irmão Joseph chamou a atenção nos versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem por si mesmo apresenta condições de adorar ao nosso Deus? A resposta do versículo 4 é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Somente aquele que é santo ou santificado, aquele que foi purificado pelo lavar regenerador de Cristo, pelo Espírito Santo, é que pode então comparecer diante de Deus e permanecer na presença dele para adorá-lo. Mesmo assim, não devemos nos enganar. Não é de um modo qualquer que devemos nos posicionar para adorar a Deus. Talvez deitado no banco, né? Ou no sofá, em casa. Uma postura é importante para uma oração séria. Não estamos especificando uma posição física, mas sim aquilo que nós apresentamos, uma vida santa. Mas também através da maneira como nós oramos, apresentamos reverência, devoção ao nosso Deus. E Deus, ele não é indiferente à santidade de vida que ele vê ou deixa de ver daqueles que se apresentam a ele. Deus não é indiferente àquilo que os que se apresentam para adorar e para orar, especialmente os homens aqui, responsáveis pela liderança na adoração, apresentam no dia a dia, no seu modo de viver. O apóstolo Paulo dá 2 exemplos. Uma vida santa com mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem discussões, sem indisposição em relação a alguém.
Será que todos nós, em especial os homens aqui, mas as mulheres também devem estar atentas a isso? Nos preocupamos com os nossos relacionamentos, com a santidade de vida, quando nos apresentamos ao Senhor para adorá-lo? Assim como disse o Senhor Jesus em Mateus 5, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. No contexto de culto, se tem algum problema com o seu irmão, vai resolver primeiro, porque Deus não aceita as orações de quem tem mãos sujas, e daquele que é negligente nos seus relacionamentos, quando é necessário reconciliação e não o faz. De forma prática e mais objetiva, de que maneira os homens devem se preparar para o culto público e como os homens devem exercer a liderança na adoração com uma vida santa, com amor sem hipocrisia e com paz com todos. São esses 3 aspectos que os homens devem se preocupar neste papel de liderança na adoração: vida santa, amor sem hipocrisia e paz com todos. Em segundo lugar, mas não menos importante, vemos as mulheres aqui nos versículos 8 e 9, quando ele diz da mesma forma: sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Enquanto os homens devem se preparar para a adoração com uma vida santa, amor sem hipocrisia e paz, as mulheres devem se preocupar com o quê? Com a maneira como se vestem, com a beleza feminina que devem demonstrar. E quando os homens, talvez os maridos especialmente, vêm aqui, não com vestuário dispendioso, e ouviremos dos homens talvez amém, que não seja nada caro quando for comprar as roupas. E não é verdade que as mulheres se preocupam mais com isso? Se vocês olharem para o lado, vocês vão saber do que eu estou falando. Como que os homens se preparam e como as mulheres se preparam para vir para cá. Recentemente eu acompanhei uma aula para os adolescentes e o professor, no caso, no dia era o Vinícius, ele disse: se fosse o último dia da vida de vocês, como vocês usariam? E uma das respostas foi: eu iria ao shopping e vestiria todas as roupas. Ou talvez compraria, né? Último dia, não ia precisar pagar mesmo. E adivinhem, de quem veio essa resposta? De um adolescente ou de uma adolescente? As mulheres tendem a se preocupar mais com isso. Assim como os homens tendem a não se preocupar com os relacionamentos. Tendem a não se preocupar na maneira como evidenciam o amor uns para com os outros. E tendem a evidenciar alguma coisa levantando mãos santas, que muitas vezes não é bem assim. Essa frieza masculina, muitas vezes, que é um cuidado que os homens devem ter. Enquanto as mulheres se preocupam com outras questões que também devem atentar. E o apóstolo Paulo diz: não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. E as irmãs podem ver aqui: estou tranquila. Estamos tranquilas, porque não nos enquadramos nisso. Em que sentido que o apóstolo Paulo disse isso no versículo 9 principalmente? A Nova Versão Internacional traduziu dessa maneira: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Há alguém com trança? Será que o apóstolo Paulo está condenando quem usa trança? Nem vou procurar muito. Será que o apóstolo Paulo está condenando quem tem algum acessório de ouro, que se ornamenta, que se embeleza com objetos para
demonstrar melhor aparência, aqui nessa outra versão a gente vê, na nova versão internacional, que a preocupação com a aparência deve ser modesta, deve ser de modo decente e de um modo discreto. E diz, sem tranças e ouro, pérolas e roupas caras. Estaria o apóstolo Paulo aqui adotando ou ditando algum tipo de moda eclesiástica? E a resposta é sim e não. Ele não está impondo algum tipo específico de regra. Então, a partir de hoje, nenhuma mulher vai mais usar trança. Não é isso que ele está dizendo. Mas aquilo que as mulheres fazem para se preparar para vir, no que diz respeito à aparência, é uma preocupação, sim. Devem se preocupar com isso. Na cultura de Éfeso, as mais ricas ostentavam, enquanto aquelas menos ricas muitas vezes ficavam numa situação de vergonha. Havia uma humilhação nesse sentido. Havia também na sociedade de Éfeso uma associação com as práticas pagãs. As mulheres em Éfeso gostavam de ser extravagantes. Então, essas tranças, acessórios de ouro, eram para ostentar mesmo, a partir da beleza exterior. Então, era de um modo extravagante e muitas vezes associado à própria prostituição. Prostitutas em Éfeso usavam esses tipos de adereços e era para provocar algum tipo de sensualidade. E como nos nossos dias também vemos apelo a isso a partir do modo de vestir. Roupas indecentes, que demonstram níveis de sensualidade, extravagância. Muitas vezes se veste para aparecer, para provocar algo nos outros, para ser olhada de determinada maneira. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, disse: as mulheres crentes devem sempre se preocupar com a aparência. Por favor, irmãs, não entendam mal. Não tem que vir igual mendiga aqui para a igreja. Deve se preocupar com a aparência de um modo sensato. Não de um modo insensato como o mundo percebe, mas de um modo insensato, diferente da cultura onde se está, tendo discernimento na maneira que se cuida da beleza. Esses adornos, esses enfeites que o apóstolo Paulo se refere aqui, é com decência. Quando se olhar na frente do espelho, pense, a maneira como eu estou é com honra a Deus, ao corpo que Ele me deu? É de um modo próprio, como crente que eu sou? E que tipo de admiração eu vou causar? Tudo isso tem que ser respondido quando se pensa em decência. Com modéstia, com senso de pudor, com cuidado para não ultrapassar de certos limites que são inconvenientes a uma cristã. Com bom senso, de um modo discreto, não para exibição, não para aparecer, chamar atenção para o próprio corpo e provocar até mesmo escândalo ou indignação. Isso é com bom senso e com discrição. Resumindo todas essas coisas, as mulheres não devem se enfeitar de um modo indecente para ostentar ou com extravagância. Devem chamar atenção principalmente, que diz o versículo 10, com boas obras. Como é próprio, as mulheres piedosas devem cuidar da aparência. E isso deve ter relação íntima com o modo em que vive. Na semana passada nós vimos que a prática de oração nos ensina a viver e testemunhar de Cristo, a desejar o que Deus deseja. Aqui nós vemos que devemos nos preparar anteriormente para cultuarmos ao nosso Deus. E esse preparo é antecipado em relação a homens e as mulheres. Mas o que as mulheres devem evidenciar? Boas obras. E como podemos expressar isso em poucas palavras aqui pelo nosso tempo? Lembre-se de Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, cujo valor excede ao de finas joias. E qual que é a melhor expressão de uma mulher virtuosa?
que trabalha, que se dedica à família, que cuida do marido, que se dedica aos filhos. Mas o que é mais importante em Provérbios 31, lá nos versículos 30 e 31, quando diz, e tem tudo a ver com o nosso texto: enganosa é a graça e vã a formosura, aquilo que é exterior, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. A mulher que teme ao Senhor e que até no modo de vestir se preocupa em honrar a Deus em primeiro lugar, esta será louvada pelo marido, pelos seus filhos e principalmente pelo nosso Deus. Quero concluir essa parte das mulheres, caminhando para a conclusão, de uma explicação de John Stott, que ele diz que a igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza. Vocês concordam com isso? Que a igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza? Em que sentido? Para encorajar as mulheres a se adornarem com boas obras. Que tipo de beleza as mulheres devem ser incentivadas aqui? A prática das boas obras, decorrente de uma prática de oração sob a liderança masculina que Deus propôs. Ainda John Stott, as mulheres não podem esquecer-se que mesmo que por natureza não sejam bonitas, a graça pode torná-las belas. E se por natureza são bonitas, isso depende muito do padrão que muitas vezes temos nos nossos tempos. Ainda aquelas que são consideradas bonitas, são as boas obras que acrescentam muito à sua beleza, e não uma beleza física e exterior. Para concluir, primeiramente sobre a questão da liderança masculina, a liderança do culto público é responsabilidade dos homens. Foi Deus que concedeu, é vontade dele que seja assim. E para isso os homens devem estar preparados para exercerem essa liderança. Como? Em santidade de vida, amor uns para com os outros sem hipocrisia, e na medida do que for possível e pela graça de Deus, viverem em paz com todos. E este preparo começa em casa. Começa no dia a dia, na maneira como Deus transforma os homens para que assumam essas responsabilidades no contexto da igreja. Algumas perguntas para todos nós aqui. A começar por mim, essas perguntas devem ser feitas com temor diante de Deus. Maridos, como vocês têm tomado a iniciativa na liderança espiritual na sua casa? E como falhamos nisso muitas vezes? Outros tipos de liderança é o desejo dos maridos muitas vezes. Outros tipos de respeito. Mas como tem se preocupado na liderança espiritual dentro da própria casa? E esposas, como vocês têm auxiliado seus maridos nessa importante responsabilidade que Deus confiou aos homens? Para aqueles que não são casados, começando pelos solteiros, homens, como vocês têm se preparado para a liderança espiritual, para quando vocês tiverem suas famílias, e também para o contexto da igreja? E para as solteiras, não quero deixar ninguém de fora. Vocês têm orado pelos homens a quem Deus responsabilizou para liderarem dentro das suas famílias e no contexto da igreja? Deus escolheu os homens para isso. Devemos estar preparados e também orar e dar todo o auxílio dependendo daquilo que o Senhor nos chamou. E por último, sobre a beleza feminina. Talvez a maneira mais clara de resumir isso seja ler 1 Pedro 3, 3 e 4. Quando o apóstolo Pedro disse: não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E repito que as mulheres sempre devem se preocupar com a aparência, com a beleza que Deus concedeu a vocês, mulheres,
Contudo, devem tomar cuidado para o tipo de beleza, o tipo de aparência que se preocupam não se assemelhem mais ao mundo em que nós vivemos, à cultura em que nós estamos, do que aquilo que Deus valoriza, que é totalmente contrário. A moda que se impõe, as roupas que se encontra, os adereços que se usa, muitas vezes, vão de um modo contrário àquilo que Deus dá valor. Mulheres, cuidado para não se embelezarem de um modo indecente, para ostentar por algum motivo ou de um modo extravagante. Mais do que a beleza exterior, as mulheres devem demonstrar o quê? A beleza de Cristo. E exalar o seu bom perfume através das boas obras que Deus confiou a vocês, mulheres, para que vocês andassem nelas. Algumas perguntas também. Mulheres, como vocês têm se preparado para a adoração? E mais, como vocês têm se preocupado a cada dia com o tipo de beleza que vocês querem demonstrar? Como vocês se vestem no dia a dia? Como vocês se portam? Não é que dentro da igreja pode ou não pode uma coisa e lá fora está tudo liberado. Uma verdadeira crente, piedosa, se preocupa sempre em demonstrar mais a beleza de Cristo do que o próprio corpo ou os padrões que o mundo demonstra que devem ser nutridos. E homens também têm responsabilidade nisso. Como vocês têm contribuído com as nossas irmãs aqui, sejam as esposas, filhas ou irmãs em Cristo, para que sejam estimuladas de uma maneira que Cristo seja visto cada vez mais através delas, para que as mulheres sejam santas, piedosas e que agradem a Deus com a beleza que tem, e mais do que isso, com a beleza de Cristo que Deus concedeu pela sua graça também. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos dê discernimento para que todos nós, homens e mulheres, nos preparemos sempre para adorarmos o nosso Deus de um modo agradável a Ele, correspondendo à vontade de Deus naquilo que Ele nos dá como responsabilidade. Homens e mulheres distintos, mas igualmente importantes aos olhos de Deus, seja na liderança masculina, ou seja na beleza feminina que adorna a igreja e, acima de tudo, pela maneira que Cristo é visto através das nossas irmãs. Que Deus os abençoe. Amém.